sobre juros compostos. Nós já vimos num vídeo anterior sobre juros simples. Aprendemos que em juros simples você calcula qual é o rendimento, por exemplo, mensal sobre determinado capital, só que esse rendimento ele só é acrescido ao capital ao término da aplicação. Por exemplo, um valor de R$1.000 que seja aplicado a juros simples, a uma taxa de 10%. Ou seja, a cada mês ela vai render 10% de R$1.100. Bom, só que ela é acrescida, esses R$100 não são acrescidos ao capital inicial, a não ser no final da aplicação. Vamos colocar 6 meses, R$100 a cada mês, logo ela vai ter um rendimento de 100 por mês, R$600. Ao final da aplicação seriam R$1.600 em juros simples. Em juros compostos, o cálculo é diferente. Ele teria R$1.000 inicial. Com 10% no primeiro mês, passaria a ser 1.000 mais 100 de rendimento, 1.100. Ou seja, quando fosse entrar no segundo mês, já não ia render os 10% sobre os 1.000, mas seria 10% sobre 1.100. Ou seja, você não teria mais R$100 no próximo mês, já teria R$110, que seriam 10% de 1.100. Ou seja, você passaria a ter R$1.210. Aí no outro mês, novamente 10%. Então 10% em cima de 1.210, ou seja, o rendimento passaria a ser 121, que é 10% de 1.210. Já passaria a ter R$1.331. Ou seja, em juros simples, é sempre o mesmo rendimento, R$100 no primeiro, R$100 no segundo, R$100 no terceiro, até chegar no sexto mês. Aqui não, ó. Primeiro mês foi 100, mas no segundo já rendeu 110, no terceiro 121, no próximo já tem um rendimento de 133,10, ou seja, vai acumulando esses juros. A capitalização é feita sempre ao final de cada período, diferentemente dos juros simples. Bom, assim sendo, para você calcular o montante obtido numa aplicação a juros compostos, sobre o regime de juros compostos, você aplica essa formulazinha aqui. Montante é o capital aplicado, multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao período. Bom, então montante, capital mais juros, capital inicial, taxa, tempo de aplicação. Veja bem, um capital de R$200. Então coloquemos capital R$200. Foi aplicado sob o regime de juros compostos durante 3 anos. Então, o nosso período de aplicação, 3 anos. A taxa de 10% ao ano. Então, taxa, lembra? Quando nós vimos no juros simples, que a taxa 10% ao ano, vamos colocar aqui, 10% é 10 sobre 100, ou seja, simplificando, dá 0,1 ou 0,10. Vamos colocar aqui 0,1% ao ano. Ou seja, é importante que nós prestemos atenção que o período e a taxa tem que estar na mesma unidade. Então nós teremos montante igual a capital, 1 mais a taxa elevado ao período de tempo. Porque a pergunta é, qual foi o montante? Então vamos calcular esse montante. Teremos montante igual capital 200 vezes 1 mais a taxa 0,1, 0,10, elevado ao período de tempo 3. Então teremos montante igual a 200 vezes 1 mais 1/10, 1,1 elevado ao cubo. Montante igual a 200 vezes, vamos calcular, 1,1 elevado ao cubo. Então teremos assim, 1,1 vezes 1,1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então nós teremos 121, 2 casas após a vírgula, 1,21. Bom, 1,21, como é ao cubo, tem que multiplicar mais uma vez, vezes 1,1.
Aí é 121, 3, 3, 1. Como eu tenho três casas, volto para a vírgula, 3 casas. Então, 1,331. Teremos montante igual. Agora é só você efetuar essa multiplicação, né? Vamos fazer aqui, ó. 200 vezes 1,331. Bom, vamos multiplicar aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Acrescenta aqui os 2 zeros. E nós temos que voltar com a vírgula 3 casas, né? Então teremos aqui, pagar esse último zero. O montante obtido foi de R$ 266,20. Ou seja, o capital de 200, aplicado a taxa de 10% ao mês, durante um período, 10% ao ano, durante um período de 3 anos, vai nos dar um rendimento total de R$ 266,20. Vejamos um novo exemplo. Bom, exemplo B. Nós temos assim, um capital foi aplicado durante 3 meses. Então, período de 3 meses. Sob o regime de juros compostos, a taxa de 20% ao mês. 20%, como nós já vimos, vai ficar 0,2. O montante de R$ 864 foi obtido ao final da aplicação. Então, montante R$ 864. Qual foi o capital aplicado inicialmente? Bom, o capital é a nossa incógnita, né? Então, vamos aplicar a nossa fórmula. Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao período N. O montante foi dado 864. Capital, não sabemos, é a nossa incógnita. 1 mais a taxa 0,2 elevado ao período de 3 meses. Então, bota 3 aqui. Muito bem. Teremos 864 igual a capital vezes 1 mais 0,2 dá 1,2 elevado ao cubo. Bom, resolver isso aqui rapidamente. 1,2 vezes 1,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 144. Volta 2 casas com a vírgula, 1,44. Bom, 1,44 novamente vezes 1,2, porque aqui está ao cubo, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 8, 12, subiu 1, 7, 1. Temos 3 casas, volta 3 casas com a vírgula. Ou seja, 864 igual a capital vezes 1,728. Ora, como o capital está multiplicando esse 1,728, esse 1,728 vai ter que passar dividindo, né? Então, vou colocar aqui ao lado. Capital igual a 864 dividido por 1,728. Bom, mais conveniente você calcular juros compostos é você fazer uso de uma calculadora científica, né? Mas como essa continha aqui já está preparada para dar um resultado exato, vamos fazer aqui. Bom, tem aqui 3 casas decimais, aqui não tem nada, então a gente acrescenta as 3 casas, né? Então, vou ignorar a vírgula e vou dividir 864.000 por 1.728. Bom, a princípio, como já foi preparado, né? 8.640 por 1.728, isso aqui vai dar 5, né? 5 vezes 8, 40, para 40 0, 5 vezes 2, 10, com 4, 14, 5 vezes 7, 35, com 36, 5 vezes 1, 5, com 3 foram 8. Então, deu 5, aliás, né? Abaixa 0, põe 0, abaixa 0, põe 0, ou seja, deu 500. Então, o capital aplicado foi um capital de R$ 500.
Ou seja, R$500 a uma taxa de 20% ao mês, durante 3 meses vai render um montante final de R$864. Bom, vamos fazer um último exemplo. O primeiro, nós procuramos o montante. Segundo exemplo, procuramos o capital. Agora vamos ver um exemplo onde nós estamos procurando, né, quantos meses, seja, qual o período. Então vejamos, um capital aplicou-se o capital de R$400. Então, 400. Sob o regime de juros compostos, a taxa de 2% ao mês. Ou seja, a taxa 0,02. Quantos meses, né? Se a taxa está ao mês, como está perguntando em meses, não precisa homogeneizar, já vai estar aí homogeneizada, né? Deve se aplicar para atingir, no mínimo, né? Para se atingir um capital de R$500. Então, o montante vai ficar de R$500. Vamos aplicar nossa fórmula. Montante igual a capital vezes 1 mais taxa elevado a n. Montante, 500. Capital, 400. Vezes 1 mais a taxa, 0,02, seja 2 centésimos, elevado a n, que é a nossa incógnita agora. Bom, veja bem, 400 está multiplicando. Quem está multiplicando vai ter que passar dividindo, né? Então nós teremos o seguinte, vai ficar assim, 1,02, já efetuando essa adição aqui, elevado a n, vai ficar igual a 500 dividido por 400. 400 está multiplicando, passou dividindo. Vou cancelar os zeros, né? Então teremos 1,02 elevado a n. Bom, 5 dividido por 4, 1,25. O que acontece? Isso aqui, eu posso até tirar esse parênteses aqui, né? Isso aqui é uma equação exponencial, porque o nosso expoente é que é a nossa incógnita, né? E para igualar as bases aqui, vai ficar meio impraticável, porque eu não teria como decompor o 1,25, né? As bases para ficarem iguais aqui não ia funcionar. Então, só tem um jeito de você resolver esse tipo de problema, né? É você aplicar o logaritmo, né? Nós sabemos que o logaritmo do primeiro membro vai ficar igual ao logaritmo do segundo membro. Ou seja, log de 1,02 elevado a n igual a log de 1,25. Tá? Então, veja bem, o que acontece? Quando você tem logaritmo, o ideal é que você disponha de uma calculadora científica, né? Bom, como eu já preparei esse resultado anteriormente, eu tenho ele preparado aqui, né? Mas veja bem, no logaritmo, quando você tem um expoente aqui, esse expoente pode passar para frente do logaritmo multiplicando. Então fica n vezes log de 1,02 igual a log de 1,25. Como esse log de 1,02 está multiplicando, ele passa dividindo. Fica n igual a log de 1,25 sobre log de 1,02. N vai ficar igual a... Bom, como eu já calculei anteriormente, o log de 1,25 é um resultado aproximado, né? Vai dar aproximadamente 0,0969. E o log de 1,02 vai dar 0,0086. Esses valores, como eu já disse, nós podemos obter usando uma calculadora científica, né? E essa divisão aqui, ela vai dar aproximadamente, para que não percamos tempo, 11,2674 e continua. Tá? O que vai acontecer? A pergunta qual era? Quantos meses no mínimo? Bom,
11 meses, né, não seria suficiente para dar R$500, ia dar um pouco menos, né? Calculo que em torno de 497. Como ele quer que ele acima de 500, então nós temos que acrescentar alguma coisa aqui, ou seja, vai ser N igual a 12 meses. Ou seja, para que nós possamos atingir um rendimento de R$500, tem que ser no mínimo 12 meses, ou seja, um ano. Né? Espero que tenha podido te ajudar, tá bom? Não deixe de visitar o nosso blog, boatemática99.blogspot.com.br, e também se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Prof. Marco Aurélio. Até a próxima.